Se eu tivesse um plano B, se meus pais tivessem condição financeira, será que eu passaria fome como eu passei pela busca do meu sonho? Vamos tentar ajudar no que dá. Siga o amigo pescador, pega um barco de alumínio, bota lá na Sertório, lá que era o ponto onde saía todas as enchentes, ia fazer resgate, cara, resgatando um morador que estava morrendo, ia tirar o cara, tirei a roupa do corpo, botar pro cara, cenas realmente marcantes, mas, cara, ver o gaúcho, todo mundo se ajudando. Foi impressionante a mobilização da sociedade civil, uma coisa que orgulhou, acho que orgulhou o gaúcho, orgulhou o Brasil, Ferrat, Thiago Mota, De Rossi, Pirlo, Rômulo. Mica, seja muito bem-vindo ao meu primeiro podcast. Tô dando o pontapé inicial aqui no mundo que eu sonhava bastante, né? Mesmo quando eu jogava futebol. Abandonei o futebol para entrar no mundo das finanças e investimentos, para ajudar o maior número de pessoas possível, porque isso é uma dor do brasileiro comum, mas também do jogador de futebol. Então deixei o futebol, a maioria das pessoas quer entrar no futebol pela fama, pelo dinheiro, por tudo que dá. Eu acabei saindo para conseguir ajudar muito mais pessoas. E eu me sinto honrado de ter o primeiro convidado aqui, um grande nome aqui de Gramado, né? Dono, patrão aqui do Hard Rock Café de Gramado, que está entre os 5 melhores do mundo. E vai ter uma novidade aqui no programa que depois a gente conta. Mas seja muito bem-vindo e eu estou muito feliz por você fazer parte disso. Rômulo, para mim é uma grande honra, de verdade, uma grande honra poder participar desse programa e principalmente pelo fato de ser o teu programa inaugural nesse formato de podcast aqui em Gramado e te conhecendo já o teu trabalho, né, um atleta do teu nível, assim, para mim é uma honra realmente estar na tua presença. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, cara. E é muito legal, assim, porque a gente quer conectar com pessoas que sejam aqui de Gramado, gaúcho, né? O gaúcho, ele é muito forte, principalmente por aquilo que a gente passou nesses últimos tempos, né? As chuvas, eu acho que repercutiu no mundo inteiro. E o gaúcho conseguiu, né, dar a volta por cima, ainda mais Gramado, que é uma cidade turística. E as pessoas querem muito saber de um empreendedor raiz, nato, que tenha conexão realmente aqui com a cidade. O que que esse empreendedor fez, né? Naquele momento ali de crise, a cidade praticamente vazia, ninguém tinha acesso, uma catástrofe, né? Uma tragédia. O que que impactou isso para vocês como empreendedores? Sem público, sem turista, sem consumidor para consumir os produtos? O que que vocês fizeram naquele momento assim de caos total, né? Para que vocês pudessem dar realmente a volta por cima? Realmente assim, ó, analisando essa questão da enchente, né, acho que foi a maior que teve, né, dos últimos 100 anos, foi uma coisa Foi. assim, que pegou realmente o nosso povo já tão sofrido aí com questões da nossa economia e pegar uma tragédia natural dessa aí realmente e principalmente pós já uma pandemia, né? Então a Teve pandemia a pandemia já antes. foi assim um baque muito grande, né? Que aí obviamente atingiu o mundo todo, né? Não foi uma questão regional, mas nós não merecíamos, né? Sofrer mais essa diversidade, mas realmente o povo gaúcho sempre, né? Acho que a história do povo gaúcho, o povo brasileiro como um todo, né? Mas o gaúcho tem uma fibra, uma tenacidade. E mais especificamente estou falando aqui de Gramado, né? Essa enchente, ela nos atingiu por tabela, vamos dizer assim, só que eu vejo que o período pós-enchente, né, a nossa região aqui, ela acabou sendo mais afetada do que os próprios locais que foram alagados, né? Porque se tu parar para pensar ali os locais, realmente onde eles marcavam no mapa, né, onde tinha os alagamentos e tal, a região metropolitana, Eldorado, a região da Grande Porto Alegre, foi super afetado. Eu andava de barco lá, eu participei da parte dos resgates, até porque para sair de casa, quero ajudar a fazer alguma coisa, né? E aí eu tenho meu histórico também de milico também, que fui na época, né, da CPUR, de coisa, e digo, cara, vamos botar a mão na massa mesmo, não adianta a gente ficar só olhando. E aí eu sou muito de pescaria, gosto de pescar, gosto das coisas de aventura. Disse, cara, vamos tentar ajudar no que dá. Liga para um amigo pescador, pega um barco de alumínio e bota lá, chegamos lá
na Sertório, lá que era o ponto onde saía todas as enchentes, ia fazer resgate. Cara, resgatamos um morador de rua que estava morrendo, cara. Cheguei a tirar o cara, tirei a roupa do corpo, botar pro cara. Então, assim, cenas realmente, assim, marcantes, né? Mas, cara, você vê o gaúcho, todo mundo se ajudando. E foi impressionante a mobilização da sociedade civil. É uma coisa que orgulhou, acho que orgulhou o gaúcho, orgulhou o Brasil, orgulhou o mundo. Então, com relação à parte que eu estava falando dessas manchas onde houve os alagamentos, então as empresas foram atingidas, fecharam as empresas, é um estrago gigantesco. Mas aí começa o processo de reconstrução, né? As lojas sendo lavadas por dentro, tem amigos meus que têm comércio no Sertório também, né? Ajudando, Sim. tirando e tal, loja de colchões também desse meu amigo. Mas aí começa o próximo, um dia após o outro, já está meio que normalizando. Aqui em Gramado, né, nossa indústria tem o turismo. Então nós temos uma dependência total do turista, né, e não do turista regional. O turista regional aqui, ele é pequeno perto da proporção de um país inteiro que vem visitar Gramado. Claro. E aí a questão, obviamente, né, do aeroporto. Então, com o aeroporto fechado, nós ficamos aí 6 meses, né, sem receber turista. E eu ouso dizer aqui, né, que esses 6 meses ele não é 6 meses estanque, né, porque o aeroporto pode ter ficado fechado durante 6 meses, só que essa escassez desse turista vir para cá, ela se estendeu após esses 6 meses. Tá? E a minha análise é por quê? Porque o turista ele não compra passagem para amanhã. Então ninguém sabia quando iria abrir o aeroporto. Claro. Tinha-se notícias, né? Isso ali foi dia, eu acho que foi início de maio que aconteceu, isso aí, final de abril. E aí começou, fizeram as análises, tal, não, vai abrir em novembro, vai abrir em novembro, vai abrir em dezembro. Aí abriu, sei lá, em dezembro parcialmente. Só que essas notícias elas vinham no decorrer desse período sem uma data definitiva e sem uma certeza. O turista está se programando. O turista, aquele que viria para o Natal aqui, já não veio para o Natal. Porque ele disse, olha, a gente pode abrir, mas pode não abrir. E aí o que eu vou fazer com a minha família, minha programação de fim de ano? E janeiro, mesma coisa, fevereiro, então começa a normalizar esse movimento aí de novo, ali por março desse ano. Então, ele durou, em vez de 6 meses, durou 8 meses, 9 meses. Então, assim, realmente foi um período muito difícil para nós, inclusive, acho falando, aí estou falando do nosso caso concreto, foi pior que a pandemia, porque na pandemia a gente tinha uma certa previsibilidade, né? Poderia abrir à noite, poderia abrir certos locais, determinados períodos, e aqui a gente não tinha uma previsão de nada, né? Então, nós conseguimos nos manter aqui, graças, né, ao turismo regional, né, o pessoal principalmente aqui da região metropolitana, aqui do estado, que vinham de carro para cá, né? Então nós tínhamos um movimento bem típico, né? Durante a semana praticamente ninguém aqui, e final de semana daí, porque daí esse pessoal não é o turista de férias, é o turista daí de final de semana. Então esse pessoal no final de semana vinha para Gramado, e até porque leis de mercado, obviamente, né, os preços de hotéis e tudo estavam lá embaixo. Claro. Então estava muito atrativo para também o pessoal de Porto Alegre, pô, vamos dar um pulinho em Gramado, vamos passar o final de semana lá. Né, os preços estavam muito atrativos, pessoal, convidativos. Então foi isso, mas foi assim, eu acho que de modo geral aqui, né, a nossa cidade aqui sofreu muito com isso, mas assim, é só resiliente e a maioria estão de pé, passaram por Não, isso. legal. A gente volta daqui a pouco nesse assunto, assim, Mica, porque as pessoas querem saber e os empreendedores, né, que nos acompanham, eles também querem entender muito sobre fluxo de caixa, né? O que que vocês fizeram para realmente conseguir manter toda a base? A gente sabe que os boletos chegam, né, as contas vêm, vocês precisam do dia a dia ali. E o que fazer com esse fluxo de caixa, né, para não entrar numa dívida, numa bola de neve e depois não conseguir dar a volta por cima? Tenho vários amigos aqui de Gramado que eles não tinham caixa forte e eles sofrem até hoje por causa disso, né? Alguns, infelizmente, acabaram fechando as portas. E por isso que é legal trazer um cara de peso assim como você, que mesmo com todas essas adversidades, conseguiu dar a volta por cima e, cara, construiu algo que é fantástico. Eu tive o prazer de ir lá e eu já fui em vários hard rock espalhados pelo mundo, tá? Eu já fui em Roma, já fui em Florença, eu já fui nos Estados Unidos em alguns, Alemanha eu já fui, assim, eu já fui em vários, né?
o Hard Rock aqui de Gramado, ele dá de 10-0 em qualquer um. Assim, é uma coisa incrível. Eu fiquei espantado quando eu vi, né? A gente sabe que Gramado é uma cidade temática, né? O turista ele vem aqui e fica encantado, mas eu não imaginava aquele nível de experiência, né? De encantamento. Muito legal, parabéns. E assim, vamos começar lá do início, né? Porque a gente já foi entrando num assunto Sim, nossa, que bem atual, né? é, É super exato, atual, que é essa questão de pós-enchente, né? pós-enchente, Tá porque as pessoas vivendo isso, as pessoas ficam curiosas, né? O que fazer, né? No momento de dificuldade, assim. E as crises vêm, acontecem, a gente já entrou nesse assunto. Mas contar um pouquinho lá desde o início, né? Família, tua família de Nova Petrópolis, né? Mas veio para cá muito cedo, então é praticamente gramadense, né? Raiz. Na verdade, só fazer um parênteses, a família que o Micaelsen, né, que é meu sobrenome, patriarca, veio para Nova Petrópolis, mas assim, ó, a minha família direto, tipo, bisavô, avô, pai, mãe, são todos de Gramado já. Ah, gramadense. Já são Ah, gramadenses. legal, legal. E beleza, vocês são de Gramado, Sim. então, raiz Gramado. A minha família, ela é italiana, né? Eu Uhum. sou ítalo-brasileiro, mas os meus bisavós fugiram da guerra e vieram para o sul do Brasil, na região ali de Pelotas, né? Pelotas. Então a minha família é toda praticamente italiana barra pelotense, né? Sim. Então a tua é Nova Petrópolis A lá raiz lá atrás, atrás. Os mas imigrantes. gramadense também, né? É uma Isso. cidade fantástica, assim. E por que Gramado, Mica? Por que eles vieram para Gramado? Olha, assim, ó, vamos dizer o seguinte, o vô da minha mãe, tá, é o João Leopoldo Lide, tá? Hum, Ele é um dos fundadores de Gramado. Então tem até um prédio legal. no centro comercial João Leopoldo Lide, tem uma estátua dele. Ele foi um dos fundadores de Gramado. Ele ajudou a construir a igreja de São Pedro, então tem muita história aqui, tem muita raiz. Ele foi o fundador da Sociedade Recreio Gramadense. E aí hoje a minha irmã é a primeira presidente mulher da Sociedade Recreio Gramadense. Então as raízes são muito, muito bonitas aqui em Gramado. É, eu acho que assim, né, era uma tendência natural desse pessoal, era de desbravar novos locais, né? E eu acho que quando eles iam para Gramado, Gramado realmente tem aquilo que a gente estava conversando, né? Ele é morro, mas se tu parar para pensar, o centro de Gramado, a região central de Gramado, ela é um grande platô, Sim, sim. entendeu? Então eu acho que esse pessoal realmente se apaixonou pelo local, pela cidade, né? E acho que essas características também impulsionaram bastante. Eu sempre gosto de comentar o seguinte, vamos parar para pensar, Gramado hoje, né, deve ter aí seus 40 e poucos mil habitantes, tá? Sim. Sendo que nesses habitantes aí tem muita gente que soma título de eleitor aqui de Gramado, que eles contam pelos títulos de eleitor, enfim, esse cálculo que se faz, mas tem muita gente que nem mora direto aqui, entendeu? Sim. Que é o cara que vem final de semana, ou vem uma vez a cada 2 meses para cá e tem o título de eleitor em Gramado. Uhum. Ele já está contando como habitante de Gramado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma cidade, né, pequena em termos de número de habitantes, tu imagina lá na década de 1900, e dos 1900, ali, início dos anos 1900, e que Gramado aí foi emancipada, Gramado pertencia ao município de Taquara, né? Então aí houve a emancipação do município de Gramado, e o que me chama a atenção é o seguinte, eles já tinham uma visão naquela época, olha o que é a Avenida Borges de Medeiros, uma cidade que na época tinha 3 mil habitantes. Ela tem um canteiro central, tu pode circular com 2 carros e mais um estacionado. Então ela tem seria 3 faixas de rodagem de cada lado, mais um canteiro central. Pô, é óbvio que isso não era para atender a demanda deles naquela época, né? Eu acho que esse Sim. pessoal já estava com uma cabeça lá na frente, né? Então, tem muitas histórias, até da esposa do João Leopoldo Lide, que viajou para Petrópolis, que ela teria trazido a flor da hortênsia para Gramado. E aí falava que é o jardim da serra, que é um mercado a céu aberto. Então, e eu acho que eles tinham muito essa visão aqui, né? Mas é isso, assim, eu acho que eles vieram para cá mais nesse sentido nesse espírito de colonizador, de desbravador. Porque eu vim pra Gramado tem 7 meses, né? Porque a gente veio por causa do filé mignon, né? Eles desbravaram a cidade, Gramado não existia, né? Então, parabéns, assim, mais uma vez pela família, por ter fundado aqui uma cidade que é modelo no mundo inteiro, né? Todos, né? Inclusive lá na Itália, referência. Fala muito de Gramado, né? Que é uma cidade muito europeia, muito bem
planejada, né? Sim. Mas muito por essas pessoas que lá no início já tinham uma visão a longo prazo. Porque assim, eu vim morar aqui porque eu queria uma cidade. Eu morei muito tempo na Itália, né? Então eu queria uma cidade mais segura, mais tranquila. E a única cidade do Brasil que atendia era Gramado. Somos aqui da SEB, somos aqui do lado, Sim. temos grandes amigos aqui, mas a gente veio morar aqui realmente mais por questão de segurança e qualidade de vida. Gramado eu acho que é a melhor cidade que atende nesses quesitos, né? Ela tem, vamos dizer assim, ela tem esses benefícios, né, uma cidade ainda, vamos dizer, considerada pequena de interior, que seria essa Uhum. parte da segurança, né, uma Mas que ao mesmo cidade tempo pequena. tem Ao tudo. mesmo tempo tem tudo, então ela não se torna monótona, né? E Exato. meu pai sempre diz, pô, Gramado, a cada semana tu renova, É. ela oxigena de novo, ela tá sempre São oxigenada. grandes eventos e até quando não tem grandes eventos, né? São grandes restaurantes, Nossa, né? a quantidade Grandes que tem, atrações. hotéis, restaurantes, atrações, entretenimento de Gramado, cada vez cresce mais. É. Não, e assim, Gramado, eu acho que, olhando de fora, né? Não como gramadense, que eu não sou gramadense, mas olhando de fora, eu acho que teve dois eventos assim que transformaram Gramado. Um que foi o Snowland, né? Porque depois que chegou o Snowland aqui, realmente deu um boom assim na cidade, foi muito legal. Certamente, em termos de entretenimento, né, não existia nada nem parecido. É, Nada é. nem parecido, porque Gramado era conhecido por sua gastronomia. Isso Uhum. sim, já era muito tradicional, né, Sim, e realmente tem uma gastronomia maravilhosa em Gramado. E a parte de hotelaria. sim. Mas de entretenimento, realmente foi o grande empreendimento Foi. com porra, o maior parque de neve indoor da América Latina, não sei o Sim. quê. Todo mundo fica, mas o que é isso? A neve chegou de fato no Brasil, né? Então isso foi muito legal. Só que o outro foi a chegada de uma grande marca a nível internacional em Gramado, que foi o Hard Rock. Sim. Então, assim, quando eu olho para Gramado, foram esses dois eventos que eu vi que deu assim, fez Gramado explodir muito mais do que era. Uhum. E trazer uma marca, né, dessas hard rock para Gramado, cara, foi muito legal. De onde veio essa ideia? Assim, é o que todo mundo quer saber, porque trazer uma marca a nível internacional, né, já consolidada no mercado, que todos sonham em ir, né? Cara, qualquer pessoa que vá para qualquer cidade, tô falando um brasileiro, que vá para qualquer cidade da Europa ou Estados Unidos, quer ir no Hard Rock, Sim. né? Seja lá na Times Square, onde a gente foi, que é muito legal, seja em Florença, que é um Hard Rock muito legal lá em Florença, acho que é até melhor que o de Roma, né? A gente foi nos dois. Por que trazer o hard rock? De onde veio essa ideia? Como surgiu isso? É bem interessante assim, né? Eu sempre tive uma veia empreendedora. Uhum. Eu gosto de tem que ter uma vocação para isso, né? E não é questão, né, de o que é melhor tu ser? É tu ser empregado no CLT, é tu ser um executivo, é tu ser um profissional liberal, tu ser um empreendedor. Acho que o melhor é tu ser aquilo que tu tem a vocação de ser, Sem dúvida, sem dúvida. né? Não existe o melhor, Uhum. né? Então, para mim, no meu caso, né, eu consegui me achar mais nessa linha de empreendedor. Tenho ali a minha formação inicial, né, da minha vida, minha formação acadêmica, formação de Direito, né, então eu fiz a faculdade de Direito, advoguei por um bom tempo, fiz a faculdade de Economia também, né, então isso me ajuda, me dá muito subsídio também nessa parte de negócios, né, com essa visão empresarial. Acho que as duas são bem complementares, tanto a questão da faculdade de Direito como Economia, porque isso é o dia a dia das empresas. Sem dúvida. Ainda mais no Brasil, que é Tem muitos pontos de contato, seja com direito do trabalho, direito tributário, direito societário, muitos. Então, é bom. Claro que não é aconselhável, né, a não ser num estágio de necessidade que se advogue em causa própria. Então, claro. nós temos o nosso escritório que faz a parte jurídica, né, mas sempre é bom saber, né? A gente tem uma visão um pouco mais ampliada. Mas, tão dito isso, eu tenho a minha vocação mesmo é de empreender. Eu gosto de negócio, fazer negócio. E nós temos essa área aqui em Gramado, que é de família, então só voltar um pouquinho antes do Rajoc para linkar com de onde é que veio a ideia. Uhum. E aí, então, nós temos uma área de família aqui que é que é onde a gente desenvolveu o condomínio LAC. Tá? Então, aí é um negócio estritamente imobiliário, né? Um parcelamento de solo, condomínio fechado, de alto padrão,
bem localizado e... Não, lá quem esquece. É o melhor condomínio de Gramado, é uma coisa hiper premium, né, exclusiva, muito legal. Depois a gente fala sobre ele, mas só dando uma entradinha assim, é muito legal A lá. gente fez um produto, até depois a gente vai falar um pouco, né? A gente fez um produto para nós mesmos, assim, para atender as nossas demandas. Então, Uhum. não é só um negócio, ele tem um carinho um pouco mais do que um Sim, negócio, um carinho que a gente fez para morar lá mesmo. sim. Mas aí, então, assim, o que acontece, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Os desafios e, enfim, dos empreendedores. E os projetos são de longo prazo, né? Assim, as coisas não acontecem do dia para noite. Sim. Né? Então, essa área, para você ter noção, nós temos ela há 50 anos. E aí o meu pai já teve essa visão lá atrás, quando comprou. Era um sítio e tal. Que eu conheci ele, tem uma mente brilhante, né? Então, ele disse, ó, lá no futuro, daqui a pouco, isso aqui pode ser perto de Gramado. Realmente, é um sítio que era longe e ele fica a 3,5 km do centro, Sim, dentro de sim. Gramado. E aí, o tempo se passou, e disse, ó, vamos desenvolver. Surgiu a ideia em 2009, né? Nós entramos com um projeto na prefeitura, aí aprovações ambientais, foi aprovado em 2015. Então foram 6 anos de aprovação. E aí depois de aprovado em 2015, ele foi concluído em 2021. Nesse ínterim, entre 2015 e 2021, esses 6 anos aqui, a economia não estava bem, né? Acho que foi uma das maiores crises da economia do país, tantas que já houve, né? Impeachment da Dilma, enfim, o país estava travado. Sim. E nós tocando as obras lá, com bastante dificuldade, com recursos próprios, enfim, a coisa andando. E aí entra aquele, como é que é, o ócio produtivo, né? Então, a coisa estava meio parada. E eu estava olhando o Facebook, redes sociais, e vi uma postagem ali de pessoas no Hard Rock Café, se não me falha a memória, era de Firenze. É Florença, Florença, né? Isso, de Firenze. Aí eu olhei aquela postagem e aí que vem um insight do empreendedor. Né? Então aí que eu digo, né, que o empreendedor ele tem essa, tipo, bateu aquilo aqui. Sim. E do nada, veio do Facebook. Uhum. Aí eu olhei aquilo, pô, cara, Hard Rock Café. Aí eu disse, olha, essa marca eu não vi mais no Brasil, não me lembrava, não tinha recordação dela existir no Brasil. Uhum. Né? Mas o que me veio, a primeira coisa que me veio uma sensação boa, uma sensação de nostalgia, tipo quando a gente ia viajar para fora na época do colégio, que ia para Disney, Hard Rock de Orlando, que eu fui para lá, depois eu viajei para os Estados Unidos, depois eu tinha 16 anos, também viajei, estava até revendo umas fotos minhas, achei bem interessante, eu com umas sacolas do Hard Rock, eu com 16 anos. Legal. E então veio uma nostalgia boa, só que depois disso aí não se ouviu muito falar mais na marca, né? E aí eu disse, pô, será que existe ainda? Como é que tá isso aí? Aí, assim que são as coisas, né? As ideias que a gente tem, boas ideias, muitas pessoas têm boas ideias, e o problema é tu não ir até o final, não esgotar aquela ideia, Uhum. né? E ter certeza se dá ou se não dá. E aí eu fui pro Google, literalmente. Hard Rock Café no Brasil. Pesquisa dos Google. Sim. E aí eu olhei no mapa do Hard Rock Mundial, que estava desatualizado, e aí tinha os locais no mapa mundial e o Brasil estava tanto fechado, não tinha disponibilidade. Se de repente, né, uma pessoa que tipo, já se dá por vencido, no momento você já ia, viu, não dá certo, eu tive ideia, mas não tem Aí eu disse, não pode ser. Eu fui na Hard Rock, mas eu fui passando as páginas do Google, e daqui a pouco eu achei que tinha o Hard Rock Café há um ano, ou que tinha no Curitiba. Uhum. Aí eu liguei lá, eu disse, sou o Guilherme de Gramado, queria ver para trazer a operação, como é que faz e tal. Pois é, muito difícil, tem que falar com o diretor, não queria me dar o telefone do diretor. Aí consegui o telefone do diretor e tal. Falei com ele, nós temos uma área... Eu joguei no Atlético Paranaense, em Curitiba eu fui lá também. Então ele era, acho que é muito tempo. Ele deve ter aberto ali, deixa eu te dizer, em 2014, pode ser, ou 2012, alguma coisa assim. Faz uns 12 anos, 13 anos. Faz bastante Isso. Tempo. E aí nós temos uma área de terra aqui em Gramado, eu digo, olha, cara, a gente, né, na época também estava bastante descapitalizado também, por força do próprio LAC, de não ter vendas, né? Mas nós tínhamos um ativo, né, que é uma boa área na Avenida. Eu pensei, pô, eu tenho um ativo aqui, vou trazer um Hard Rock, tentar trazer, né, para botar nessa nossa área que a gente tem entre Gramado e Canela. E aí eu falei para minha irmã adorou, vamos trazer o Hard Rock, nossa, ela enlouqueceu.
E aí nós, tipo, ó, vamos ter que vender Gramado, né? Porque daqui a pouco os caras não vão querer, a gente tem que vender Gramado. Uhum. E aí fizemos toda uma pesquisa de mercado, a Gabi me ajudou, fomos da Secretaria de Turismo, ver quantos milhões de turistas vinham para Gramado por ano, quantos mil leitos tinha Gramado, qual era a taxa de ocupação hoteleira, para tentar realmente convencer os caras Claro. para cá. E aí eu consegui falar com o diretor e fui, eu disse, olha, o dono, é o franqueado master, é um senhor só, de fato um argentino, mas que tem casa no Rio de Janeiro, quando ele vem para cá, e ele está essa semana aqui no Rio, se tu quiser vem para cá falar com ele. Aí cheguei lá, pegamos todo o material, eu sei, botei dentro de uma pasta e fui pro Rio de Janeiro, um avião, marquei, me pegaram lá de como almoçar. Aí, nisso aí, começamos a conversar. Já falamos mais de pescaria do que qualquer outra coisa, que acabou se tornando um grande amigo meu, Norberto, e pescador, então a gente falou muito de pescaria. Então essas coisas são boas, né? Sim. São sintonias e tal. Claro. Não, né, não focar direto no negócio, pontos em comum, né? Que Uhum. pode ter com a pessoa de afinidade, coisas boas, obviamente, Sim. né? E aí já teve uma afinidade, mas ele tentando me demover dessa ideia de Gramado. Mas por que Gramado? Vamos voltar em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital. Eu disse, não, Roberto, mas Gramado, eu acho que assim, ó, no meu ponto de vista, não vai ter nenhum hard rock que vai superar Gramado. Pela questão de que Gramado é a cidade expoente de turismo no Brasil. E naquele ano que eu tinha ido, isso aí foi ali em 2017, que eu fui para lá falar com ele, Gramado tinha superado o Rio de Janeiro no destino turístico preferido pelo TripAdvisor. Ele disse, Incrível, né? Norberto, sabe qual é a cidade, melhor cidade turística do Brasil eleita? Gramado, Rio de Janeiro. Eu disse, não, aqui, eu tô com o dado aqui agora, é Gramado. Taxa de ocupação lá em cima, papapá. Pô. Aí veio para cá e aí tudo começou. Né? Aí a gente começou a prospectar pontos e tal. E a casa do meu avô, né, coincidentemente também as coincidências, né, era exatamente na frente onde é o Rajoc, aquela esquina bem da frente. Sim. E a gente estava ali sentado e procurando. Às vezes o empresário também, o empreendedor não vê as coisas que estão na frente, né? E aí daqui a pouco tinha aquela casa ali, que onde hoje é o Rajoc, uma baita de uma placa, aluga. E a gente procurando ponto em tudo que é lugar. Mas daqui a pouco, cara, mas e aqui na frente? De repente a gente pensou que o prédio era muito grande, enfim, que não ia dar certo, que era muito caro o aluguel. Então a gente não pode supor as coisas, Claro. né? Tem que esgotar, tem que dar. E aí foi, realmente, falamos lá com o proprietário, era uma locação direta, e as coisas avançaram, né, Romulo? Então, assim, só para... Claro que essa história é muito É mais muito mais comprida, longa, mas né? mas é isso que é legal, Mica, porque às vezes as pessoas elas acham que para te começar um negócio, tu tem que ter muita influência, muitos amigos, tem que vir uma grande ideia de um grande network, e não é verdade. Qualquer um pode começar, e essa ideia veio do Facebook. Do Facebook, do insight, né? De olhar uma coisa e pescar uma ideia. Sem dúvida, sem dúvida. Claro, aí depois tu teve que ser profissional para fazer uma pesquisa de mercado, mas que tu não precisou gastar dinheiro para fazer isso. Não, foi muito na intuição, né? Na Sim. intuição em coisas assim realmente que parecem meio óbvias até, mas que às vezes não são também. O que acontece, né? Então na época aí nós fechamos a parceria com o Norberto, então foi eu e minha irmã, e o Norberto, que é o proprietário, entrou de sócio também, pediu para nós acharmos sócios também. E aí eu fui aqui falar com o pessoal local aí também, não acreditaram muito no negócio, entendeu? Mas acho que muito pelo fato de desconhecimento da marca, né? Que essa marca é um poder gigante, absurdo, gigante. Então de repente não tinham noção, entendeu? Do que era um hard rock café. Daqui a pouco o que eu penso sobre isso, tá? E aí às vezes a gente tem que ver também, falando no teu programa, conversa muito com esse público de empreendedor, né? De gente que está querendo fazer algum negócio, desenvolver uma atividade. Se tu tem uma convicção, né? Tu pode, de repente, falar com muita gente de mercado, que foi o caso que aconteceu com a gente específico, né? Não estou induzindo ninguém a fazer isso, mas o nosso caso específico foi isso, tá? O que aconteceu? Nós falamos, então, com vários players aqui, e eles não acreditaram no negócio, né? Por quê? E acho que até tem o seu fundamento, né? Porque eles pensavam que a gastronomia de Gramado já estava super consolidada e que o turista que viesse para cá
ele não iria consumir a nossa gastronomia. Que ele iria consumir o galeto, que ele iria consumir a comida italiana, que ele iria consumir o fondue. Sim. Entendeu? Então, essa era a visão deles. Que, de fato, né, certamente deve ter um fundamento, porque foram vários que nós falamos, todos tiveram essa mesma ideia. Sim. Entendeu? Mas nós não nos deixamos influenciar por isso, porque a nossa convicção era diferente. Claro. Né? Isso que o Alex, que é o meu diretor do Rajoca Café Brasil, ele falou, sempre fala o seguinte, velho, certamente a atração principal do Rajoca não é a gastronomia. Então a gastronomia é uma gastronomia de altíssima qualidade, a pessoa que vai vir no Hard Rock já sabe o que ela vai encontrar, o cardápio é idêntico no mundo inteiro. Sim. Então assim, ó, em termos de padrões, de culinária, de higiene, de tudo, assim, a pessoa vai ter a certeza de que aquele padrão vai ser atendido. Sim. Mas certamente não vai ser a melhor gastronomia de Gramado, ainda mais com o nível de restaurante que nós temos aqui. Sim. Então, o grande negócio no Hard Rock é a experiência, é o entretenimento, são as atrações. É toda aquela experiência do cliente que ele chega desde que ele entra lá dentro do Hard Rock. Na verdade, ele é um museu do rock. Sem dúvida. A Hard Rock International é a maior detentora de memorabilia do mundo. A memorabilia, então, até para esclarecer para o pessoal, são todas aquelas peças ligadas a artistas do mundo do rock, da música, e o Hard Rock vai comprando. O Hard Rock é fundado em 1971, então desde lá ele foi comprando essas peças. Então isso realmente para as pessoas que curtem música, que gostam de rock, chega lá, tem uma camisa do Elvis Presley, e só um parênteses também, né? Tudo que existe lá dentro é 100% original. Sem dúvida. Não existe nada de réplica, né? Tipo, eu vou fazer um museu do rock, aí o cara bota ali um monte de réplica. Sim. Nada a ver. Né? Então, é tudo 100% original. Tem a guitarra do Roy Orbison, quando cantou Pretty Woman. Aí tem quando é que foi feito aquilo com a foto no show que o cara fez. Então, são coisas assim, são fantásticas. E isso motiva muito o pessoal, até inclusive e depois a gente foi conseguindo perceber mais isso aí, que a marca ela é tão envolvente que as pessoas se apaixonam. Esses souvenirs aqui também, que a marca trabalha muito bem, de questão de copos, de coisas de colecionador, de camiseta, de boné. As pessoas são apaixonadas pela marca. E cada local aí começa a colecionar, as pessoas que gostam de Hard Rock, já foram alguma vez, ela vai para conhecer. Aí, até porque também, isso é bem interessante, como uma franquia de restaurante, que é inicialmente, né, um restaurante, mas aí ele se amplia muito mais que o restaurante, né? Claro. Ele fala que o Hard Rock são 3 negócios em gastronomia, merchandising, que são toda essa parte aqui de roupas, de coisas, de souvenirs para venda, e o entretenimento. Então, a gestão até fica um pouco mais complicada. Depois nós podemos entrar nessa parte mais de gestão. Mas, então, o Hard Rock, ele não é engessado. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: se tu vai em franquias de restaurante, provavelmente tu vai ter essa entrega muito parecida. Entendeu? Então, mas assim, cada Hard Rock, ele tem a sua especificidade. Sim, mas assim, ó, eu já tive a felicidade, assim, de, sei lá, em uns 10, né, ao redor do mundo, assim. E tu falou, né, culinária, souvenir e entretenimento, Isso. né? Quase todos entregam culinária e souvenir, porque é padrão. Isso. Mas entretenimento, assim, a melhor experiência de Gramado, sem dúvida alguma. E isso é o ponto mais legal daqui. Eu acho que assim, ó, aí que eu te digo, então, por isso que assim eu falo, eles te dão a liberdade, tá? Tanto em termos de arquitetura, tanto em termos de gestão, o que é muito importante, eles respeitam as características locais. E isso que eu acho que também motiva as pessoas a irem conhecer os Hard Rocks em todo local que o turista vai, que gosta, Sim. Porque ele sabe que ele vai encontrar uma coisa diferente. Seja na arquitetura, a culinária vai ser a mesma. É a única coisa que ele não vai ter surpresa. Sim. Mas de resto, a memorabilia é 100% diferente. Claro. Então ele vai encontrar lá, cada um vai ter dos seus artistas. E as atrações são diferentes. Então, né, pegando aí a oportunidade que tu comentou recém, eu acho que a nossa virada de chave foi realmente nas atrações. E aí que cada um tem que descobrir o potencial do seu negócio. Né? E não adianta só vir aqui e achar que é Gramado e que é uma marca forte. Tá? Até porque nos primeiros anos
tinha um faturamento ok, só que ok, entendeu? Tava uma gestão também normal, feijão Sim. com arroz, andando meio de lado. Realmente ele não performava nem perto do que performa com essa nossa virada de chave, Uhum. entendeu? A virada de chave foi justamente desenvolver uma agenda, né, com atrações de primeiríssimo mundo, que faz frente para qualquer atração mundial. E aí dentro dessas atrações a gente tem uma agenda de segunda a segunda e com isso a gente conseguiu aí realmente fazer essa entrega que a gente estava falando antes, que é o diferencial, que é o entretenimento, né? E isso realmente, eu acho que são poucos jogos no mundo que fazem isso, senão seja uma característica até exclusivamente nossa, Eu de não vi, né? jogadores. Em todos que eu fui eu nunca tinha visto. Eu acho que é bem uma coisa nossa. Então, por isso que eu digo assim, a gente tem vamos dizer, a diretriz da marca, tu tem como uma franquia, né? Tu tem, mas cada um toca a banda do seu jeito, né? Então, principalmente eu tô falando agora de Hard Rock Café, né? Então, com essa liberdade a gente realmente achou assim o diferencial e isso consegue ser. Então, a gente conseguiu consolidar essa marca, né? A gente fez 7 anos agora, né? Então ela já está consolidada no mercado local e internacionalmente também totalmente reconhecida pela corporate e pelo posicionamento que ela tem no mundo entre as unidades. Vocês estão entre top 5 no mundo, né? Esse top 5, a gente recebe mês a mês da corporate, né? Então é uma série de avaliações, uma delas é faturamento, né? Então isso também oscila muito aqui pela Uhum. sazonalidade. Sim, Questão cambial também nos prejudica bastante, né? claro. Porque é em dólar, Sim. né? Esse ranqueamento é em dólar. Mas esse ranqueamento é feito entre as franquias, porque o Rajoc tem operações próprias e franquias, mas entre as franquias realmente a gente normalmente fica entre as top 5. E aí não é só faturamento, né? É um conjunto de questões. Atendimento, o que eles chamam de SMG, que é a resposta dos clientes, é tipo uma avaliação do TripAdvisor da vida, Sim. entendeu? Então, Uhum. realmente, mas a gente está entre os 5 das franquias do mundo, que isso vamos dizer assim, é um destaque bastante grande. É muito difícil conseguir isso. Legal, parabéns mais uma vez. E a gente falou, né, que Gramado, né, mudou pelo Snowland lá atrás, depois pelo Hard Rock, uma marca internacional que trouxe outras grandes marcas, né, para Gramado. Isso é muito legal. O próprio Clube Med, quando vê, né, poderia até ser que eles viriam de qualquer forma, mas quando eles veem uma marca internacional que consolidada, isso abre portas, né? Então Gramado cresce também depois da chegada do Hard Rock aqui, né? Eu tenho um caso concreto até, Romulo, que eu acho que é bem interessante, tá? Realmente essa tua leitura eu acho que é muito pertinente, porque de fato nós fomos a primeira bandeira internacional É em exato. Gramado, uma marca assim forte Forte. internacionalmente, né? Então, a hotelaria, tanto a hotelaria de Gramado quanto restaurantes, marcas regionais, locais, principalmente Uhum. de famílias consolidadas aqui, com um atendimento de excelência, com empreendimentos maravilhosos, Uhum. mas de fato são marcas locais, né? O que não Sim. é mérito nem demérito, é uma constatação, Sim, são sim. de marcas regionais aqui, de famílias locais. E como a gente trouxe o Hard Rock, aí para botar um caso concreto, é, tem um amigo nosso que tem uma área aqui em Gramado e ele estava trazendo, e aí acabou conseguindo trazer a operação do W. Então o W é da rede Marriott, Sim. né? E aí ele disse assim, olha, Mica, olha só, eu tô precisando de uma mão, será que pode me dar uma força? Claro, para que tu precisa? Cara, é o seguinte, eu tô tentando trazer a rede W para cá, com uma rede internacional. Eu nem conhecia essa marca, vou dizer, porque parece que é o tipo o luxo do luxo do luxo lá da Sim. rede Marriott, é o 6 estrelas, né? É Sim. quase como um resort, né? Enfim. E aí eu disse assim, "Senhora, só que assim, ó, a diretoria não está querendo vir porque diz que Gramado não tem nenhuma atração internacional ainda, que é muito cedo, eles não querem ser os pioneiros a colocar o pé Sim. aqui. E aí eu disse, cara, não, só um pouquinho, tem o Hard Rock Café. E aí a gente, sabe, a nossa abertura foi de muito sucesso aqui, para Sim. ter noção, então agora a gente vai falando, vou me lembrando. Foi a primeira vez que veio um presidente mundial do Hard Rock para o Brasil, foi para Gramado, para conhecer a nossa unidade de tanto sucesso que teve na abertura. E aí eu digo, não, cara, eu posso receber ele sem problema nenhum. Então veio toda a diretoria do grupo, veio para cá, fizemos uma reunião no Hot Rock, aí expliquei o case,
né, o que foi o sucesso da abertura dele, em termos mundial, veio o presidente mundial do Rajok para cá para conhecer a unidade que repercutiu no mundo inteiro. E aí, depois disso, eu disse, olha, Mica, realmente foi um divisor de águas, né? Foi uma coisa assim, né, nas palavras dele, assim, foi um fator bastante decisivo na tomada de decisão dessa bandeira, porque já tinha uma bandeira aqui, firmada aqui, uma bandeira internacional. Então, depois disso aí, então, veio o W, veio o Clube Med, o próprio Hard Rock Hotel, né? Então, essas marcas internacionais vieram depois. Nós fomos os pioneiros nesse assunto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inspiracional, muito legal. E assim, Mica, uma coisa legal, fluxo de caixa, tá? Quando veio, agora a gente volta lá no início, né? Sim. Que eu falei que ia voltar. A gente passou por um momento muito trágico aqui, foram as enchentes, né? Um pouco tempo atrás também teve a pandemia. Como que vocês conseguiram superar nesses 6 meses, que na verdade foi muito mais, né, do que 6 meses, sem caixa? Vocês tiveram que fazer aporte, vocês tinham caixa, como vocês se programaram para isso? Que é o que o empreendedor quer saber. Quando ele enfrentar um momento de crise, pode ser que venha uma nova chuva, esperamos que não. O que fazer para se programar para não quebrar, né? Porque muitos, infelizmente, acabaram quebrando. Tem outros amigos empreendedores em Gramado que eles sofrem até hoje porque eles não tinham caixa, eles não se programaram, muitos nem sabiam que era isso, né, infelizmente, e sofrem até hoje. Como que vocês deram a volta por cima, assim? Vocês tiveram que fazer aporte do bolso? Vocês tinham caixa? O que que vocês fizeram, né, para passar esse momento? Sim, ou assim, ó, eu acho que a primeira questão que nós fizemos montar um plano de ação, né? Mas esse plano de ação, ele veio antes ou durante? Não, durante. Durante. Assim, a empresa grande, o Hard Rock não é grande, entendeu? Ela é dentro do setor dela é grande, mas ela nem se compara com grandes empresas, né? Dentro do setor ela é grande. Mas a gente, cara, é que nem qualquer outro empreendedor, né? A gente está ali no dia a dia gerindo, a gente não, tu não tem uma previsibilidade para tudo, né? E ainda mais uma tragédia dessas, né? Eu acho bem difícil. Agora, claro, a gente também não tinha um caixa vultoso para fazer frente a isso aí, né? A gente também tem as dificuldades do dia a dia, assim como o faturamento, e um faturamento bastante expressivo, mas as despesas também são muito expressivas. A gente passa por um período assim também de bastante dificuldade também, né? Como todo empresário. Mas assim, então, em vindo a crise, né, a sair da enchente, né, a primeira coisa de imediato inicia-se as negociações. Tá? Então, eu acho que para o empreendedor, né, empresário, né, nosso porte, médio, pequeno porte, eu acho que a negociação sempre é uma via muito positiva, né? Seja com bancos, seja com fornecedores, seja com locadores, seja, no nosso caso, até com uma corporate, com uma international. Sim. Tá? Então, as negociações já iniciaram, né? E eu acho muito positivo isso, porque nesse momento de uma crise dessas proporções, né? Não é possível que as pessoas não se solidarizem, no mínimo. Sim. Né? Mesmo, tipo assim, o locador, o proprietário, né? Claro, ele não tem nada a ver com essa história. O negócio é meu, o risco é meu, o negócio dele ali é ganhar o dinheiro do aluguel. Sim. Mas não tem como o cara não se sensibilizar com um momento desse. Entendeu? E assim, ó, no nosso caso específico, por exemplo, a gente não deixou de pagar. A gente diz o seguinte, posterga isso. Entendeu? Nos dá uma carência aí, uns 5, 6 meses sem pagar o aluguel, e depois esse saldo aí tu parcela, embute nas parcelas futuras. Entendeu? Claro que isso vai nos apertar depois disso o fluxo de caixa, mas pelo menos a gente vai estar tendo receita para pagar. Sim. É uma forma de sobreviver. Né? Claro. A gente tem que se virar para sobreviver. Tinha um pouco de caixa, obviamente. Tá, então vamos lá. Com o proprietário, vocês postergaram o pagamento do aluguel. Nós postergamos o pagamento do aluguel. Total. Total. Tá? Tá? E isso é legal porque as pessoas, às vezes, elas estão num aperto tão grande que elas não sabem nem por onde começar. Sim. Então isso é uma dica valiosa, né? Sim. Pode parecer simples na tua cabeça, mas na cabeça de muitos pequenos, médios empreendedores, eles nem sabiam que existe essa possibilidade. Sim. Então vocês chegaram no proprietário e falaram, ó, a gente vai pagar, mas espera passar essa crise, essas enchentes, quando o público voltar. Beleza. Tá. Bom, com a corporate, tá? Em nosso caso específico, né? Aí eu entrei numa negociação direta com eles, tá? E aí foi uma negociação bastante dura, porque, claro, como toda empresa também, ele quer receber. Só que é o seguinte, negociação de royalties aí,
né? Nós, Sim. nós pagamos royalties, que é um percentual sobre o faturamento. Tá, mas até, Mica, é É. legal entrar nesse assunto, porque quem pensa em ter uma franquia, na cabeça dele eu pago royalties se eu tenho faturamento. Uhum. Como que funcionou isso? Porque se não tinha faturamento, não tinha cliente, por que tu tinha que pagar royalties? É bom explicar isso para as Sim, sim. pessoas. É aí que tá. Então, assim, a nossa negociação, ela foi nesse sentido de isentar royalties, tá? Tá. E justamente o que tu falou é o mais pertinente de tudo, porque na verdade é o seguinte, pô, se eu não estou tendo faturamento, eu já não vou pagar naturalmente royalties, porque Sim. ele está atrelado ao faturamento, Claro. tá? Mas então, assim, eles queriam inicialmente não dar nada. Inicialmente era isso, entendeu? Tipo, cara, tu não tá tendo faturamento mesmo, tu não vai pagar royalties. Eu digo, sim, mas... ou, aí no segundo momento, dá isenção durante só o período esse. Eu digo, cara, isso é quase nada, entendeu? Como tu falou, porque já vou estar tendo um faturamento Claro. pequeno, né? Então a gente conseguiu, com uma negociação, depois de abrir ainda, continuar com 6 meses com eles sem royalties, Ótimo. entendeu? Então, Ótimo. isso nos deu um bom fôlego, Uhum. né? Fora isso, Romulo, eu, sendo bem sincero agora, eu não me lembro se a gente pegou algum capital de giro em banco, mas provável que sim, até inclusive, Uhum. né? Então, tem momentos, né, cara, que não adianta, né? Vamos dizer assim, são decisões, às vezes a decisão mais fácil de tomar, Claro. porque é isso ou fecha, entendeu? Ou não Sim. tem o que fazer, né? Exato, exato. Como eu tô na área de investimentos, finanças, né, dou consultoria para pessoas, né, para pessoas físicas e também para o mundo corporativo sobre finanças. Os grandes especialistas financeiros, eles falam sempre quando tu tem uma dívida, atacar a maior dívida que tem os maiores juros, né? Uhum. Só que finanças é muito mais comportamental, né, do que uma análise técnica em si. E aí eu sempre ensino, e aí eu já vou entrar nisso que tu falou aqui agora, para os meus alunos, para os meus mentorados, para atacar a menor dívida. Por quê? Quando a gente ataca a maior dívida, acontece qualquer coisa, os juros eles vão fazer aquela dívida voltar ao ponto inicial. Ou seja, tem uma dívida de 200 mil, tu paga 1.000 por mês, cara, no outro mês tem 199. Praticamente não mexeu em nada. Uhum. Quando tu começa pela menor dívida, tu tem um efeito recompensa. Sim. Tu elimina uma dívida. Tu tinha Um alívio. 5, agora tu só tem 4. Quer dizer, é aquele cara que não gosta de ir na academia, mas ele fala, então eu vou ir na academia, vou treinar, no final da academia eu como um pedacinho de chocolate. Quer dizer, aquele chocolatinho ali é a recompensa pelo esforço que ele fez. Então quando a gente ataca a menor dívida, automaticamente a gente é recompensado. Caramba, eu consegui eliminar uma dívida, né? E isso eu falo para os meus alunos, né? Não é muito bom falar sobre isso, porque parece que a pessoa é mau caráter, mas não é isso. Uhum. Quando tu tem uma dívida de R$ 1.000, R$ 2.000, tu tem um problema. Quando tu tem uma dívida de 1 milhão, 2 milhões, o banco tem um problema, né? Então ele vai fazer de tudo para te ajudar. Sim. E é mais ou menos nesse período de crise. Quando tu tem uma dívida grande, né? Seja para fluxo ali de caixa, para capital de giro, enfim, o banco, querendo ou não, ele tem um problema contigo. Sim. Então ele precisa facilitar, porque ele sabe que tu vai ser um bom pagador desde que ele te ajude no momento de dificuldade, né? Sim. Então isso é muito bom. E às vezes o empresário ele não percebe que se ele for atrás, ele vai conseguir negociar, porque foi o que vocês fizeram para sobreviver naquele momento de dificuldade, né? Sim. Eu sempre digo assim, ó, tu tendo assim, tendo obviamente, né, coisas básicas, né, mas princípios de correção, de ética, de Uhum. princípios de o que é certo, o que é justo, cara, tu consegue negociar muita coisa, Uhum. entendeu? Porque nessas horas, as pessoas elas têm que se sensibilizar. Claro, daqui a pouco vai chegar o seguinte, olha, mas eu não consegui negociar, por exemplo, o dono do nosso prédio ali, ele é uma pessoa muito bem capitalizada, ele tem muitos imóveis, entendeu? Então, para ele ficar 3, 4 meses sem um aluguel e depois botar isso aí lá na frente e parcelar isso aí, não era problema. Sim. Agora, claro, de repente tu vai encontrar, né, uma pessoa que está alocando um imóvel que o Único. locador é o único do cara. O cara vai dizer, não vou flexibilizar, Claro. entendeu? Porque eu preciso aqui para eu viver também. Sim, Então, claro. cada situação é situação. Mas com relação a banco especificamente, 100%, né, isso que tu falou, porque o banco, a ideia dele não é te matar,
né? Não é te quebrar, porque se ele te quebrar, piora, Para ele, entendeu? E a ideia, eu acho que, né, das pessoas que estão nessa situação, enfim, que são os empresários que estão lidando, também não é dar calote em ninguém, sem dúvida. né? E eu acho que isso aí, assim, ó, tanto para nós, como qualquer empresário, o maior alívio é poder pagar até o último centavo. Sim. Tipo, cara, quitei isso aqui, né? Então, tu tendo isso, Romulo, eu acho que assim, ó, tu vai muito longe com isso. Uhum. Né? Até fazendo um link ali já com o LAC ali, por exemplo, que eu me lembrei agora, a gente vai se lembrando. Também dificuldades. Pô, a gente tava com dificuldade aí para questão de fazer todo o asfaltamento no condomínio, né? Querendo ou não, pô, é uma Sim. demanda de investimento super alto, praticamente um bairro que nós fizemos, são 65 lotes, é mais um prédio de 6 apartamentos, uma área de 15 hectares e tal, com poucas vendas. Aí entra nessa questão de negociação, né? O que que eu fiz? Viu, cara, a gente não tem recurso para fazer, é importante eu fazer o asfaltamento, porque uma coisa depende da outra, entendeu? Claro. Eu precisava de venda, mas Para sair à venda. para ter o recurso para fazer o asfaltamento, só que para vender eu precisaria já ter asfaltado. Claro. Porque senão não encanta o cliente. Chega lá, tá tudo aquelas estradas ainda Sim. de chão batido. Uhum. Não dá. E aí eu digo, cara, bom, vou tentar então negociar. Mesma coisa. Fui pro Google, botei empresas de asfalto. E aí comecei a procurar. Ah, aqui é o Guilherme do Laken e tal. Eu tenho condomínio. Não consigo pagar agora. Não tem fluxo de caixa, mas aqui está aqui todo o nosso ativo, né? Eu posso fazer uma condição de parcelamento vinculada às minhas vendas. Como se fosse um terrenista, quando faz uma permuta financeira com uma consultora, à medida que a consultora vai vendendo, ele vai recebendo. Né? E aí foi. Quase todos disseram não. E aí eu liguei para mais de 30. E aí chegou uma das últimas lá, o cara me interessa. Sabe por quê? Porque eu estou agora num período de entre safra. E eu estou com meus funcionários tudo parado, com meus caminhões parados, eu estou com material parado. Ele disse, cara, para mim é interessante, porque eu não posso mandar embora, demitir esse pessoal, porque é um custo demitir, né? Então ele estava num período sem obra. Então eu já utilizo o material que eu tenho no estoque, eu aproveito minha mão de obra que eu tenho aqui, meus caminhões, todo tá parado. E aí foi isso, era um cara que tinha capital para esperar, para receber, entendeu? E aí foi feito todo o asfaltamento do LAC, sem eu precisar fazer o tradicional, que seria uma prestação de serviço, me entrega o serviço, está aqui o dinheiro, entendeu? Não, foi através de uma negociação. E aí é isso que eu tive, sendo uma pessoa séria, tendo crédito, né? E isso aí, a negociação eu acho que é a melhor via que tem para o empreendedor para não ter recurso. Tu recebeu 30 não Sim. E um sim, né? Então, a persistência também, né? Total. A pessoa tem que ser persistente. Isso é muito legal. Eu, fazendo uma analogia no futebol também, até eu me tornar um jogador de futebol, recebi muitos não, mas muitos mesmo. Era reprovado, não passava, o treinador não gostava de mim, nunca era titular. Os meus colegas eram muito melhores do que eu, mas muito melhores do que eu, tecnicamente. Mas eles não tinham muito, né? Não tinha aquela fome. Sim, Então a gente precisa daquela fome. Pô, uma das coisas assim, que eu sempre trago comigo, Mica, é não ter plano B. Uhum. Os especialistas, né? Volta os grandes especialistas que têm muita parte teórica, Sim. né? Eles dizem que a gente tem que ter o plano B, o plano C, né? Mas na maioria das vezes atrapalha. Eu acho. Nós não tínhamos plano B. Ali no Mas todo vencedor, assim, eu digo vencedor, não que somos melhores Sim, do que alguém, de realizar mas de realizar, a maioria não tem plano B. Se eu tivesse um plano B, se meus pais tivessem condição financeira, será que eu passaria fome como eu passei pela busca do meu sonho? Provavelmente não, porque, poxa, passava fome na concentração, aí eu vou voltar para casa Sim, porque isso meus aqui pais tá- têm uma condição boa. Claro, eu tô sofrendo aqui. Eles não tinham. Então aquele sofrimento era um combustível. Sim. Não, mas eu vou conseguir dar uma casa para meus pais, vou tirar eles do aluguel, eu vou conseguir, eu vou chegar numa seleção, eu vou chegar num grande clube, né? Quer dizer, não pode ter plano B. Sim, eu estudava porque era uma regra, né? Mas nunca fiz uma faculdade, né? Não aconselho as pessoas, é bom elas estudar, ter conhecimento, conhecimento liberta. Mas no meu caso específico, se eu fizesse uma faculdade, eu não ia conseguir jogar futebol. Claro. Todo jogador de futebol, até ele é taxado assim como burro, como ignorante, mas não é. A gente vive futebol e não tem nem tempo de estudar. É muito difícil, porque a gente treina de manhã e de tarde e tem jogos finais de semana, durante a semana também tem jogo. É muito difícil a gente conseguir buscar conhecimento, porque a gente se dedica 100% àquilo.
E a maioria daqueles que queriam conciliar o futebol com uma faculdade, futebol com alguma coisa fora, caso não der que eu tenho meu pé de meia, quase todos, para não falar todos, não conseguiram realizar o sonho de jogar futebol, né? Então é isso, né? A gente vai levar, não, vai, mas continua, bate na mesma porta, bate na mesma. Não deu na mesma porta, vai para outra, vai para segunda, vai para terceira até dar certo, que é o que aconteceu, né? Tem muitos exemplos disso, né? Eu gosto muito de ler e acho que tu também é um cara que deve estar sempre lendo coisas novas, Sim, e gosto coisas bastante. antigas e novas e tanto de conhecimento popular aí, né? Isso aí acho que a maioria das pessoas sabe. O próprio Einstein disse que era um aluno mediano Sem e dúvida. que os professores aí também desdenhavam ele, entendeu? Então, essa coisa assim de tu realmente persistir, persistir, persistir e ir atrás dos objetivos, porque como é que se diz que o sucesso vem antes do trabalho só no dicionário, né? Então, é, não tem, é trabalho, né? Sim, É transpiração, 99% de transpiração, 1% de inspiração, sim, né? Mas eu acho que muito disso, Romulo, tá ligado assim, ó, com vocação, entendeu? Porque eu não faria isso se eu não gostasse de fazer isso, sim, entendeu? Então, como eu gosto, tu também é um cara que tem essa veia empreendedora. Quando tu é empreendedor, tu gosta disso, sim. então isso te alimenta, essa Uhum. vontade. Para um cara daqui a pouco que não tem essa vocação, que sabe que não tem esse gosto por empreender e tomar riscos, né? Correr esses Sim, riscos, né? Calculados, mas sempre é um risco. claro. Tem pessoas que isso aí é insuportável, Uhum. só pensar nisso, que tu Claro. pode estar correndo um risco, né? Uhum. Então, são avessos, o que a gente chama em economia é avesso ao risco, né? São pessoas avessas ao Sim. risco. Mas isso também eu acho que daí é muito de perfil. Se a pessoa tem o perfil empreendedor, normalmente tu pode ver a história, normalmente, né, dos empreendedores, é de persistência. É uma É. característica. Sim, sim. É. A gente sempre escuta as pessoas falar assim: você tem que fazer o que você gosta. Sim, mas isso não quer dizer que fazer o que a gente gosta nos dá prazer todos os dias, Exato, né? não. Porque é luta diária, a gente leva não, a gente chega em casa, fica, sei lá, a gente tá às vezes com a esposa, com os filhos ali, eles brincando, a gente, caramba, como eu vou fazer para pagar, como eu vou destravar aquilo, né? É que são A coisas. pressão do dia a dia, né? Não é que por fazer o que a gente gosta que é prazeroso em Exato, todo momento, são né? coisas distintas, né? Sim, São coisas distintas, porque até vamos dizer, pegar do advogado, né? Muitas vezes. O advogado pode ser apaixonado pelo direito, e eu era um apaixonado, sou sim, apaixonado pelo direito, mas tu recebe ao longo da tua carreira jurídica tantas frustrações sim. de estudo uma vida inteira para receber um não daqui a pouco de um juízo que não está tão preparado quanto tu, o resultado do teu trabalho não depende de ti. O Claro. resultado final vai depender da visão de um juiz, um embargador, do ministro. Sim. Então, muitas vezes, o advogado se frustra também. E todas as profissões, eu acho que, obviamente, que vai ter toda essa parte sofrida Uhum. e dolorida, que é diferente de tu gostar de exercer a tua atividade. Uhum. Só que, obviamente, que ao longo do teu exercício profissional é sofrido, né? Não é só mil maravilhas, né? Claro. Com certeza. O próprio médico, quando perde um paciente, né? Isso aí Assim, as pessoas, elas, é sofrido. as pessoas admiram muito o jogador de futebol ali quando ele tá na televisão, tal, comemorando o gol, né? Poxa, meu sonho é esse jogador. Sempre sonhei em ser, né, jogador de futebol. Era um prazer para mim, fazia com muito prazer. Só que qual é a parte difícil? É prazeroso? Não. Por quê? Eu tive que sair de casa com 13 anos, passava fome na concentração, passava frio, eu jogava em Caxias do Sul, frio, não tinha coberta, treinador que te colocava no banco, trairagem entre os amigos, porque um queria o lugar do E a outro. preparação física Quer também, dizer, uma disciplina. uma disciplina, tu não podia comer o que tu queria, tu tinha que treinar com chuva, com frio. Quer dizer, era o que eu gostava, sim, é prazeroso? Não, não é É prazeroso, prazeroso né? quando tu tá jogando lá, Quando tu tu realiza. consegue atingir o teu Exato. resultado. Mas o caminho até lá, É desculpa, muito é difícil. muito É difícil. muito difícil e é doloroso, né? Tem que ter garra, né? Porque as pessoas acham, né? A gente vê muitos Ela só vê o coaches aí. final lá. Porque os coaches falam assim, "Então, tu tem que trabalhar naquilo que tu tem prazer." A pessoa acha que ela vai chegar todo dia sorrindo, né? Não. Não. A realização sim vai fazer ela sorrir, Isso. mas o percurso vai fazer ela chorar e bastante, né? Muito. Isso que as pessoas têm que E não é nada fácil, né? As coisas não É. acontecem do dia para a noite. Que nem eu estava falando aqui, por exemplo, do LAC, né? O LAC, a ideia foi em 2007. Uhum. A gente deu entrada no protocolo em 2009.
foi aprovar em 2015 e isso não é tipo assim, foi uma infelicidade nossa, demorou 6 anos. É o normal. É o normal. Na aprovação, cara, isso aqui é 6 anos, ficaria, sabe, Sim. amargando aquele negócio. Então, isso realmente é muito angustiante, né, para o empresário. Se não fosse nossa área, a empresa teria quebrado umas 10 vezes, entendeu? Imagina eu com uma empresa montada, com uma estrutura, com funcionários, esperando 6 anos para aprovar um projeto. Claro. Tu pedindo, pelo amor de Deus, uma autorização de um órgão governamental para poder trabalhar, Claro. poder gerar emprego. Uhum. E aí por uma ineficiência do Estado, né? Sim. Que é de fato, né? Que são os gargalos, né? Os grandes gargalos da economia. E até por uma ineficiência, não estou falando de viés político nenhum, ineficiência mesmo Sim. de número de funcionários. Claro. Era tipo um funcionário da FEPAM para atender o estado inteiro. Uhum. Quando chegava numa parte específica lá de análise geológica, vamos dizer. Humanamente possível, né? Não é possível. Acelerar. E era desesperador, tu chegava lá na FEPAM, era aquela cena de filme, assim, Sim, sabe? Um sim. funcionário sentado naquelas mesas lá dos prédios meio velhos, assim. Pilhas e pilhas. Cara, com uma montanha, assim. Depois não, eu vim falar do meu processo, o cara, só um pouquinho. Qual é? Aí ia lá, abria uma gaveta, tirava, cara, é desesperador. Sim. Mas são os gargalos que tem, né? Mas aí que eu ia dizer, linkando, então, que as coisas não acontecem do dia para noite, né? Então, o Lacking hoje é uma realidade, está consolidado, tem casa, um empreendimento maravilhoso, lindo, conseguimos realizar, agora estamos colhendo os frutos. Mas esse é trabalho de 10 ou 15 anos. Sim, o meu amigo, irmãozaço, Marcelo Moreno, esteve aqui com a gente, Sim, né? Ele foi lá, ficou encantado, né? Esperamos lá que ele realmente fixe residência aqui em Gramado, né? Porque o local é lindo, né? Sim. É espetacular lá, vale a pena conhecer. Pouquíssimas unidades, bem exclusivo, né? Mas de altíssimo padrão, lindo, enfim. Gramado já é uma cidade europeia. Com o Lacking lá, vai transformar... Poxa, vai ficar muito legal. E, Mica, a gente ia ficar assim mais uma hora, assim, vamos indo para a parte final aqui. Assim, uma pergunta assim que eu gosto muito de fazer, tá? Porque aqui, claro, tem grandes empreendedores olhando e eles aprendem com vários insights aqui que tu passou, mas a gente sabe que o grande público tem esse sonho de empreender, de sair de repente de um salário ali fixo todo mês, CLT, para empreender, fazer alguma coisa. Se o Mica hoje quebrasse, não tivesse nenhum centavo, nada, o que o Mica faria hoje para ter liberdade financeira, para empreender? Por onde tu começaria hoje? Não sei se essa pergunta é a primeira vez que te fazem ou não. Tu tá quebrado, tu não tem recurso, o banco não vai te dar dinheiro, tu tá zerado. O que tu faria hoje para começar? Não vamos estudar essa pergunta. É bem interessante. E quando estava fazendo ela, eu estava pensando. Eu acho o seguinte, Romulo, eu voltaria para as bases, as nossas bases. O que é a nossa base? É família e amigos. Os amigos são os irmãos, né, que a gente angariou ao longo da vida. E isso, na verdade, eu acho que é o nosso maior ativo que nós temos. Maior que dinheiro, que qualquer outra coisa. Obviamente, crédito vale mais que dinheiro. O dinheiro já não fica em primeiro lugar. Sim, sem dúvida. Então, tu tendo crédito, sendo uma pessoa de bem, né, e aí a seleção natural já faz isso, as pessoas que estão próximas a ti também certamente serão pessoas de bem. Eu tenho muito orgulho dos amigos que eu tenho. Sim. E aí para mim, então, uma pergunta específica para mim, né? Eu procuraria um amigo meu, que eu tenho muitos amigos que têm capital, e dizer, cara, vamos montar um negócio junto. Eu não tenho dinheiro, eu entro como operador, eu entro com a ideia, tu bota com a vontade, com a fome de fazer o negócio pingar. Cara, vamos que eu deixo tudo comigo, tu não precisa fazer nada, vamos desenvolver uma ideia e vamos tocar ficha, entendeu? Eu iria partir para aí, porque eu acho que a gente tem que se ajudar. Sim. Entendeu? Ninguém faz nada sozinho, não adianta agora eu chegar e dizer, mas não, se eu tô quebrado, já parte do pressuposto que eu nem crédito em banco tenho. Então, essa é uma das alternativas, né? Eu acho que isso é muito bom, isso, sabe? Uma rede e é um ativo que tu conquistou ao longo da tua vida. Sim. Né? São pessoas de bem, pessoas interessantes que estão dispostas provavelmente a te ajudar. E aí até fazendo um link ali, questão de livros, né? Sim. Um dos livros que eu li que me marcou minha vida e que, cara, eu chorei várias vezes lendo o livro, é Nike, a Marca da Vitória. E é muito legal porque não é uma ficção, não é
sabe? Não é um livro de teoria, é a biografia do dono da Nike. E a forma como ele começou, aí por isso que agora me veio isso aqui na cabeça, essa resposta. Ele começou pedindo dinheiro, tipo $50 emprestado para a mãe, para um amigo, entendeu? São pessoas que auxiliaram ele. Sim. Né? Olha o que é a Nike hoje. O cara começou do zero, com uma ideia, com uma vontade, sabe? E o livro é maravilhoso e expressa muito bem isso aí. E de repente resume essa tua pergunta, uma pessoa que quebrou e ele tinha quebrado e começou do zero. Sim. E se apoiou nessa rede de pessoas. E essas pessoas eu tenho certeza né, que todo mundo tem esse amigo importante, essa família importante e que te querem teu bem. Claro. Né? Então eles vão ter prazer de te ajudar, assim como se um amigo meu chegasse hoje para mim nessa situação, eu teria uma satisfação de poder ajudar. Claro. Né? Então eu acho que eu partiria por esse caminho aí. Porque geralmente as pessoas não fazem essa pergunta, né? Se eu não tivesse nada hoje, se eu quebrasse, por onde começar, né? E as pessoas, elas acham que elas precisam ter muito dinheiro para começar, para ter um negócio grande, né? E não, às vezes o maior ativo que a gente tem realmente é um amigo, né? Que no momento de dificuldade pode nos ajudar. Um familiar. Um familiar. Porque as pessoas, assim, eu tenho a base cristã, né? E a gente fala muito de depender somente de Deus. Depender de Deus não significa que a gente não precise das pessoas, né? A gente depende de Deus, mas a gente precisa das pessoas. O errado é quando a gente depende das pessoas, né? Mas a gente precisa delas. Sem dúvida alguma, a gente não consegue fazer nada sozinho. E às vezes é uma ideia, né, Mica? Por exemplo, teve um cara agora lá em São Paulo que ele viu um problema, né? Os grandes empresários que tinham aeronave própria, ele viu uma oportunidade. Cara, ninguém tá limpando da forma correta, com preço justo, o avião desses caras, o helicóptero desses caras. E ele foi e começou a ofertar esse serviço. Serviço manual mesmo, bem manual, caseiro, de limpar a aeronave por fora, por dentro, deixar cheirosinha, bonitinha, para quando o cara chegasse, já tá aquele serviço legal. Cara, ele tá faturando milhões limpando a aeronave dos grandes empresários. O que ele gastou? Telefonema, e-mail e um kit de limpeza, né? Quer dizer, uma ideia que ele veio na cabeça dele, um insight, que tu teve do Hard Rock, veio um insight dele, ele ofertou aquilo, recebeu muito não, porque a gente não conhece quem tu é, mas recebeu um sim. Daquele um sim, o cara falou pro amigo, hoje ele tem uma rede, né? Então, realmente, né? Ficar atento aos problemas das pessoas, ofertar isso e não ter medo, né? E ser expor, né? Eu comecei com meu irmão, Mico, quando eu comecei a empreender, eu comecei com meu irmão a fazer brigadeiro, eu e ele. A gente fazia brigadeiro, enrolava na mão, manual, de uma forma higiênica, bonitinha aí, e a gente saía vendendo na rua. Quer dizer, já começou a ver. E a gente percebeu que quanto mais a gente ofertava, mais venda a gente fazia. A gente recebia muito não quero, não, obrigado. Quem são esses menininhos aí, estão me vendendo? E a gente começou a perceber ali, a gente começou a metrificar. Cara, se eu ofereço para 10 pessoas, 2 vão comprar. Opa, 20% de conversão. Então, para mim vender X, eu preciso ofertar para X, né? Então, sem perceber, eu não entendia nada de métrica. É um percentual de conversão ali. Para vender 2, eu tenho que oferecer para 10. Com 12 anos, 13 anos. E é assim, para quanto mais pessoas tu ofertar, mais tu vai vender. É absolutamente normal isso. Isso que a pessoa precisa entender. Né? Então, por isso que é legal empreender. E aí, assim, Mica, qual o teu momento de maior felicidade na vida empreendedora? Assim, cara, esse foi o dia mais feliz da minha vida. Olha, Romulo, assim, até só voltando um pouquinho antes, aí, falando rapidamente, né, sobre aproveitar as oportunidades, eu acho que assim, não existe empreendedor pequeno, médio ou grande, porque o empreendedor ele tem uma questão só de aproveitar oportunidades e o negócio ele deve começar pequeno. Legal. É isso que eu vejo. Legal. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma outra empresa de filtro de chuveiro. Cara, eu vi uma oportunidade, surgiu um concurso da Cefro e tal, tava vendo aquilo, e quando eu ia na casa de um parente no interior, eu via que o cabelo, que a gente tomava banho com água de poço, ficava sedoso, a pele também, voltava para Porto Alegre, para Gramado, para o cloro e tal. Cara, vamos desenvolver um filtro de chuveiro para tirar o cloro do banho. Aí eu fui atrás, de novo, Google e tal, pesquisei pra caramba, descobri que já existia esses filtros de chuveiro, só que não no Brasil. E aí é uma empresa da Coreia.
na Coreia do Sul, que são os maiores, as maiores empresas no ramo de cosmético e inovação são Sim. sul-coreanos. Uhum. E inglesinho básico, vamos embora, e-mail, Fiquei 8 meses negociando com os coreanos e consegui a concessão de todo o Brasil. Eu sou representante de todo o Brasil para o filtro de chuveiro que trata a água através da vitamina C. Então a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele faz uma reação química com o cloro, é uma reação de oxirredução. Isso aí a gente vê lá quando está no colégio, lá faz aquelas experiências da aula de química, né? É bem isso, é uma ação de oxirredução. Então o cloro é o agente oxidante e a vitamina C, o ácido ascórbico, é o antioxidante. Tanto que tu vê pode olhar no supermercado em produtos, tu vai ver ali conservante ácido ascórbico. É uma vitamina C, ela é antioxidante, usa para tomar, para saúde. Sim. É muito boa, para pele, cosméticos, e com cloro, então ela anula o cloro. E isso te dá uma saúde maravilhosa, te dá um cabelo brilhante, sedoso, a pele fica sedosa. Para as mulheres é uma coisa impressionante, para a saúde, rinite alérgica, banho sem cloro, uma coisa fantástica. E aí eu tenho como sócio aí o Rafael, aí eu chamei o Rafael, que é lá de Porto Alegre, um grande parceiro, amigo, sim, um expert na área. Disse, cara, não consigo tocar esse negócio sozinho, vamos junto, vamos junto. Então a gente está agora desenvolvemos uma nova linha de cosméticos e shampoos e condicionador à base de vinagre de maçã, que também são os nossos antigos aqui. Sim. Os avós usavam vinagre de maçã porque ele é extremamente ácido, que é o pH do cabelo. Cara, que interessante isso, porque a gente morou 10 anos na Itália, né? E a água na Itália, ela tem muito calcário. Mas é calcário, não é cloro, é o calcário. É muito calcário. Isso só que é um pH alcalino, isso, e isso estraga demais o cabelo. É isso que eu ia te perguntar, porque a Pamela, né? Meu cabelo, qualquer coisa serve, né? Mas o da Pamela ficava muito ruim o cabelo dela. Fica aquele estilo de frizz que eles chamam. Por causa de muito calcário. Isso ajuda também, esse filtro ajuda também no calcário? Não, porque na verdade é o seguinte, esse é um problema da Europa, água com calcário. Aqui no Brasil nós não temos esse problema. Sim. O problema daqui é cloro. Cara, eu tenho os testes de cloro e é muito legal, porque a maioria dos produtos tu não consegue testar a eficácia. Tu vai comprar um cosmético, a tua esposa, esse creme é bom para rugas, é bom. Tu vai ter que acreditar no que está escrito ali, que melhora a pele. Sim. O que a gente faz? Com o nosso produto, existe, que é a coisa mais simples do mundo, que é um testezinho de cloro, que usam o piscineiro usa lá para tratar a tua piscina, para ver se tem cloro, se não tem. É um agente químico que tu pinga as gotinhas ali, reagente, se ficar amarelo que tem cloro. Então é bem bacana, depois puderem entrar e nos dar uma força na Beauty Filter Brasil, é o @ da empresa, Beauty Filter. E ali é o seguinte, a gente manda junto com o filtro o agente do cloro. Então a pessoa instala no chuveiro, tu abre a tua torneira, bota 2 copos assim, né? Aí tu pinga com a água da torneira amarelo, porque é muito cloro. No verão aumenta muito, na praia então não se fala. Sim. Muito cloro. Aí tu liga a tua água do banho, pinga ali e água transparente. Então tu tem como comprovar que realmente, de fato, ele tirou 100% do cloro da água. Legal. Então é um produto muito bacana. Então por isso que eu te digo, só esse parênteses antes de responder ali a tua pergunta, que realmente assim, o empreendedor ele está sempre buscando oportunidades. Sim, então, tu citou essa oportunidade, eu me lembrei dessa outra empresa que a gente tem. Então, é bacana isso, né? Acho que isso aí é nato do empreendedor, sempre está buscando oportunidades de negócios bons. Legal, muito legal. Eu já vou ter que comprar esse aí pra Pamela, né? Porque ela reclama bastante do... do cloro, muito cloro. Sim. Olho, pele, rinite alérgica, tudo. Sim, sem dúvida. Sim. Quanto mais quente o banho, pior, mais tu inala. A pele é o maior órgão do corpo humano. E quanto maior a duração do banho e quanto mais quente a pele absorve pelos poros, toda essa parte do cloro, e ele em forma de vapor é mais tóxico ainda. Então, legal. É interessante. Muito legal. A Pamela vai querer, sem dúvida, né? Eu nem sabia. Vou presentear vocês. Mas ela... Tá legal. Mas desculpa, eu acabei divagando aqui. Vamos voltar para a pergunta aí. A tua pergunta específica. A coisa mais emocionante que aconteceu. Mais emocionante, tá. Mais, assim, alegria quando tu lembra do teu lado empreendedor. Meu Deus, eu acho assim, eu acho que realmente foi o Hard Rock. Foi o Hard Rock. Foi porque, como eu te disse assim, a aquisição dele, o dia 1, ou a consolidação dele? Eu acho que é uma mescla, porque, como eu te disse, né, é uma história bem interessante e foi um insight, veio do nada, é uma marca realmente mundial, foi um divisor de águas.
tivemos todas essas barreiras de entrada que eu comentei aqui ao longo até, né, até de players locais e tal. Então, pô, com bastante receio, né? Será que estamos fazendo a coisa certa? E o sucesso que foi, né? E até tinha te comentado ali que ia te passar isso aí também, que nós recebemos agora uma notícia, né, informal, que vai ser formalizada, vai sair na imprensa, tá? Daqui a bem pouco tempo, que nós tiramos a melhor nota de avaliações de todos os Hard Rocks Café do mundo. Primeiro mais top 5, é top 1 agora. Primeiro lugar, tá? E nós vamos concorrer daí, são 12 finalistas, normalmente tem uma convenção mundial do Hard Rock, e nós vamos estar lá no palco representando. É um orgulho, né? Que Brasil, legal, Gramado, que legal. empreendedores locais aqui, e é muito difícil concorrer, né? Com a Europa, Estados Unidos, Não, padrões e logo após um período também. jamais visto, né, aqui Também. no Rio Grande do Sul. Então, respondendo a tua pergunta, foi sim o Hard Rock. Um momento muito, assim, vamos dizer, marcante para mim foi quando eu estava lá dentro, que eles estavam finalizando, botando a memorabilia, e que daí ligaram o som. Eu nunca tinha ouvido o som da casa ligado, e botaram no telão, que são clipes aleatórios. E o primeiro clipe que entrou era o clipe aquele do Leo e Hughes and the News, com a música aquela do De Volta para o Futuro. Sim, sim. Cara, parece que ali parou o tempo pra mim. Fiquei olhando tudo aquilo. Disse, cara, Essas são. tudo Conseguimos. veio de uma ideia na cabeça, a gente tá concretizando isso. Sim. É muito legal que Isso é muito acontece. legal. Assim, só para as pessoas, né, lembrar, o meu momento, eu sempre faço essa pergunta, né, e aí eu sempre também falo da minha. Faz um link com o teu. A minha foi quando a gente estava eu e minha esposa, na sala, lá em Verona, e saiu a convocação para a seleção italiana. E eles estavam fazendo a convocação. Goleiros, Buffon, Ao vivo? ao vivo, na televisão, ao vivo. Convocação, seleção italiana. Goleiros, Buffon, Perin e Sirigu, que depois ele foi para o Torino, PSG. Aí laterais direito, não lembro quem era, acho que era o Maggio, enfim. Zagueiros, Bonucci, Barzali, Chiellini. Aí meio campo, Verratti, Thiago Motta. Verratti, Thiago Motta, De Rossi, Pirlo, Rômulo. Eu assim, de joelho, chorei. Eu e minha esposa, a gente chorava igual criança, assim, porque é a realização de um sonho, né? Então, pra mim foi esse momento, pô, seleção italiana, do lado do Pirlo, Buffon, pô, os caras que a gente via na televisão, né? Uma coisa muito distante, assim, aí acontecer. É muito legal, né? Mas faz parte também todo aquele processo, passar fome, chorar. Tem muito mais valor. Frio, tem muito mais valor, exato. Muito mais valor. Faz parte, né, do processo, tudo Sim. isso. E agora um momento um pouquinho mais triste, assim, pra gente finalizar. Um momento mais triste que agora eu não consigo. Depois dessa vai ser difícil me reerguer. Teve um. Antes de responder a tua pergunta só, fazer também é muito rápido, tá? Uma menção, tá? Porque como eu disse, ninguém faz nada sozinho, tá? Sim. Então tem a participação da minha irmã, minha sócia, a Gabi Micaelsen, tá? Que ela é direto lá no Hard Rock, ela é mais atuante, inclusive, que eu, apaixonada pela marca. Então, assim, um mérito gigantesco dela. E do nosso gerente geral, que é o Adriano Lacerda, que eu conheci lá. Esse cara também mudou a gestão. Tá? E a nossa gestão também é muito familiar. O meu pai deu muitos insights próprios da questão das bandas e tal. Então, assim, o mérito totalmente dividido, né? E essas pessoas devem ser mencionadas que fazem parte do empreendimento. Né? Então, o Adriano Lacerda trabalhou 25 anos na Lada do Beer e está há 6 anos com a gente. Então, um cara, assim, de altíssimo nível, de excelente qualidade. E isso tudo se materializou nessa colocação de primeiro lugar, né? Então tem que fazer essa menção. Legal. Não poderia sair daqui sem fazer essa menção. Bom, Romulo, assim, ó, um momento específico que teve isso foi o momento do Laken. Do Laken. É muito complicado para o empreendedor aí nessa parte, nós especificamente de construção civil, a parte ambiental.
Aí a parte ambiental aí nós fizemos, eu e minha irmã como advogados, mas não é exclusividade nossa, todas as incorporadoras passam por isso, uma insegurança jurídica muito grande. Tá? E aí nós tínhamos já toda a aprovação do LAC, estava tudo certo, tudo encaminhado, foram 6 anos, nós aguardando com 200 mil consultorias ambientais aí no meio do processo, sai da FEPAM, vem para a prefeitura, vai para a prefeitura, vai para a FEPAM, parecia uma gincana infindável aquilo. Foi um momento mais desgastante da nossa vida. Aí no meio surge o tal do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. No meio do licenciamento, uma legislação nova, aí tem que contratar um arqueólogo para ver se tem vestígios de civilizações antigas. Aí contrata um arqueólogo, um professor da Universidade Federal, o cara faz um laudo e aí eu entrego o laudo e vem um parecer dizendo que o laudo não é conclusivo. Eu digo, pô, cara, mas tu fez um laudo que não é conclusivo? O que eu tenho que fazer agora? Não, agora eu tenho que fazer uma complementação do laudo. Eu digo, mas quem é que faz? Não, sou eu mesmo. Entendeu? Tem uma coisa feita, parece, para o cara não sair dessa ciranda. Então já tinha tudo aprovado, aí chegou na última reunião lá na FEPAM, e aí disseram assim, não, tá tudo aprovado e tal, lá quem tá aqui tem os pinheiros dele, que são árvores que estão preservadas, né, só vão tirar as estritamente necessárias para as ruas e tal, o resto fica tudo ali, e tava tudo certo. Aí chegou na última reunião na FEPAM, e a técnica lá disse o seguinte, ó, só tem uma coisa, que ela veio com o mapa assim, e o mapa veio todo marcado, que é, não, é que agora é o seguinte, além de vocês preservar os pinheiros, que isso já estava tudo certo, tranquilo, nós fizemos o seguinte, nós vamos medir o tamanho das árvores, dos pinheiros, nós vamos fazer uma projeção de queda, e essa projeção de queda vai ser um raio. Então, em volta dessa projeção de queda, vocês viram uma APP, né, que é uma área de preservação permanente, e não se pode construir. Aí acabou o projeto. Porque a área tem pinheiros, mas obviamente que podemos chegar com a construção perto de pinheiro. Né? Bom, daí chegou aquele dia D, que é o dia que o empreendedor também tem um limite, né? E aí chegou e a gente terminou. Porque tu vai sempre contemporizando, tu nunca bate de frente, né? São órgãos públicos, ninguém quer briga. Eu quero paz, eu quero viver, quero trabalhar em paz. Mas quando chega uma situação dessa, aí foi o dia D, na mesa mesmo, aí estourou. Só, acabou, chama aqui a presidente, chamaram a presidente da FEPAM, sabe? Eu digo, eu não saio daqui, eu vou fazer greve de fome, eu fico aqui, eu não saio mais daqui enquanto não houver a presidente da FEPAM aqui nos atender. Aí daqui a pouco chegou a presidente da FEPAM e disse o seguinte, olha, eu sou advogado, isso aqui é uma aberração jurídica, se vocês me derem um normativo da FEPAM, alguma instrução normativa, uma portaria que diga onde é que saiu essa norma de projeção de queda, eu boto esse projeto embaixo do braço agora e saio e peço desculpa para vocês. Da onde que saiu isso? Aí a técnica é essa, não, mas é que isso aí, a lei fala que tem que preservar os pinheiros. Preservar o que é? Não, cortá-los. É que o nosso conceito de preservação é projetar a queda, o raio de queda, e tu não construir nada em volta. Eu disse, então falou tudo, vamos fazer o seguinte, eu estou oficiando agora no Ministério Público, né, porque nós somos administrados todos. Então, aí que entra a parte bacana de ter o jurista junto comigo. Claro. Todos são ferramentas que vai usar todas as tuas armas, né? E quem não é o jurista não vai ter um advogado que faria a mesma coisa que eu fiz. Então, pelo princípio de tratamento isonômico entre os administrados, que são princípios constitucionais, eu vou noticiar agora, no Ministério Público, nós vamos embargar todas as obras de Gramado. Porque não pode tu ter 2 pesos, 2 medidas. Né? Se esse princípio está sendo aplicado para mim, param-se todas as obras atualmente em Gramado, imediatamente, sob pena de vocês também estar cometendo um crime aqui. Cara, aí foi sentando para trás, não é isso, veja bem, não sei o que, eu disse, não, é isso sim. E aí, o que aconteceu? Realmente, eles retiraram essa servidor, tem a previsão legal, porque houve, de fato, assim, comprovado uma perseguição, porque, cara, é uma loucura, quando entra essa questão ambiental, as pessoas aí perdem a razão, sim. Entendeu? Entra uma questão, daqui a pouco vira pessoal, tipo, não querem que tu faça um empreendimento, mas vem cá, a área, ela tá dentro da legislação ambiental, tá tudo certo, não estou cometendo um crime, existe previsão para isso, a sociedade tem que crescer, senão o Gramado não existiria. O Gramado já foi mato uma vez, né? Preservando o que a legislação prevê, pronto. E aí afastaram ela e daí a coisa, a partir dali, uma semana depois veio o carimbo de aprovação que a gente estava esperando há 6 anos. Mas, respondendo a sua pergunta, então,
foi o dia mais crítico para nós, que naquele momento, daqui a pouco, eu vi o seguinte, cara, eu perdi tudo em questão de uma mão, de uma técnica, numa reunião de 10 minutos que ela teve esse entendimento. Foi isso. Caramba. Pra mim, Mica, foi o dia que eu tive que conversar com o Cesare Pranelli, eu tava lá convocado pra seleção, e eu já ia vir pro Brasil, a viagem ia ser depois de uns 2 dias pra vir aqui pro Brasil pra jogar a Copa do Mundo. E aí o Cesare me chama, fala assim, Romo, o que que tá acontecendo? Porque tu tem os melhores números da Série A, campeonato italiano, né? Em performance, em distância percorrida, em alta intensidade. É tudo monitorado lá, né? Jogador por jogador. E eu tinha os melhores números. E nos treinos, na seleção, os números estavam um pouco abaixo. Eu falei, o que está acontecendo? Tu tá se preservando para a Copa? Tá com medo de machucar aqui nos treinos e não ir para a Copa? O que que tá? Me fala, né? Seja franco. E aí eu tinha duas opções. Escondo e tento vir aqui para o Brasil para realizar o sonho de jogar a Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador de futebol, né? Sim. É o auge. Ou eu falo a verdade e sou cortado. Sabe aquele 1 segundo, 2, que parece uma eternidade? Eu fiquei pensando. Eu tenho que falar a verdade. Aí eu assim, César, eu não posso ir. E aí comecei a chorar. Não, soluçar, não conseguia falar, não conseguia falar. Ele, calma, assim, stai calmo, ragazzo, stai calmo. E aí quando eu respirei, assim, depois, sério mesmo, depois uns 30 segundos, assim, chorando. Aí eu falei, mister, eu tô com muita dor, eu não consigo, eu tô tentando, eu tô tomando injeção escondido e remédio e não consigo, tá doendo demais, eu não consigo arrancar, eu não consigo frear, eu não consigo fazer nada. E aí ele falou, tá bom, tu vai ficar, tu não vai pra Copa então, mas te agradeço demais pela sinceridade, outro no teu lugar vai que vai estar melhor e as portas da seleção elas vão estar sempre abertas para ti. Então aquele ali foi um momento muito difícil na minha carreira, porque eu perdi um sonho, Meu Deus. mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz por falar a verdade. Sim. Então ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz, mas sim, O momento mais duro. foi o momento mais duro assim da minha carreira, mas que às vezes são necessários esses momentos, né, para também provar o nosso caráter, né? Não esconder e falar a verdade, porque o alívio que eu senti naquele momento foi muito grande. E eu fui reconhecido na Itália por algo que eu nem sabia, eu estava só sendo sincero, mas eu fui reconhecido na Itália por caráter. Depois ele deu uma entrevista muito emocionante para toda a imprensa italiana agradecendo pela minha atitude. Mas foi um momento difícil assim na minha carreira. Mica, quero te agradecer demais por esse bate-papo aqui, foi muito legal. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, né, que pensa em empreender, não sabe por onde começar, sabe que vai receber alguns nãos, né, durante esse percurso. Vão vir momentos de dificuldade, chuvas, né, que podem acontecer. Parece que nada vai acontecer, mas pensar fora da caixa. Eu consigo negociar com o proprietário, eu consigo negociar com o fornecedor, com a franquia, né? A gente pode buscar alternativas, né? Não ficar travado. Não precisa necessariamente de dinheiro, aquele exemplo lá do Exato. cara do asfalto, né? Sem dúvida, consegue negociar. Isso é muito legal para quem já é empreendedor, para quem quer ser, né? Para buscar alternativas. Foi, cara, muito legal. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. A gente vai ter outros papos aqui, né? O tempo voa. Boa. A gente vai ter que falar sobre várias outras coisas. Mas aqui, de antemão, para todos os meus seguidores, para o meu público, quando estiverem aqui em Gramado, venham no Hard Rock. É muito legal. Eu já tive essa experiência. Inclusive, estamos indo lá agora, né? Almoçar. Sim. Mas é muito legal mesmo. Para quem pensa em investir em Gramado, tem o LAC, que é um condomínio ultra luxuoso, muito legal. Eu acho que é um dos tops, assim, não digo nem de Gramado, né, mas do mundo, do Brasil, porque eu já percorri alguns, né, tanto em BH, Curitiba, Minas Gerais, alguns outros que eu morei. Mas este Gramado ele espera. Ele é muito legal. Acho que o Moreno tá vindo para cá, né? Tá meio em off assim ainda, mas acho que o Moreno vai acabar vindo para cá também. É muito legal. Palavras finais aí pro público que nos assistiu, Mica. Bom, obrigado. Acho muito louvável essa tua atividade que está exercendo, né? E isso aí certamente
ajudando pessoas, empreendedores, e sejam de todas as idades, né? Eu acho que essa motivação às vezes pode ser um divisor de águas para a pessoa, sabe se vai empreender ou não. E claro, todas essas pessoas estão cientes, obviamente, que existe um risco em cima, né? Isso aqui não é certeza para ninguém, que deu certo para um não tem receita de bolo, mas acho que são inspirações, né? Essas pessoas aí para tomar a decisão correta, ouvir a sua voz interior. E tem uma questão ali também que eu estava te falando de leitura, também estou lendo bastante sobre o estoicismo, filosofia estoica, de Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, então, do Imperador, né, é muito bacana, e recomendo também o pessoal. Muita prática, pouca doutrina e ficar muita tese, senão tu não faz nada. Sim. Humildade e, assim, ele diz o seguinte: a coragem é a síntese de todas as virtudes. Então, coragem, pessoal, coragem, vamos agir, claro, com prudência, mas tem que ter essa coragem aí, que é uma coragem do bem, né? Fazer as coisas com prudência, mas realmente tentar realizar, né? E não desistir. E essa dor, essas quedas, isso fazem parte, e as coisas não se realizam do dia para a noite também. Acho que esse também é uma questão assim, importante passar. É muito difícil, né? O negócio já está explodindo recente, né? E normalmente demora. E é isso, convido todos aí também a ver as nossas redes sociais, aí o @LakenGramado, HRC Gramado, Beauty Filter Brasil são os nossos negócios. E te agradecer demais aí, e pela honra de participar desse teu podcast Do primeiro, do pontapé inicial. E tu falou que não existe uma receita, não existe. Mas quando a pessoa não desiste, o bolo ele vai ficar pronto e da forma certa, né? É não ter plano B, é ir pra cima mesmo, acreditar. Muitas pessoas vão ser contra, mas quando a gente acredita não tem como dar errado, né? Seja no futebol, no meu caso, que deu certo. Eu fiz uma transição de carreira, todos falaram assim, tu jogou futebol a vida inteira, como que tu vai entrar pro lado das finanças, investimentos, consultoria sobre gestão financeira pessoal, corporativa, ensinar as pessoas a investir da forma correta? É um mundo completamente diferente. Eu comecei a fazer isso, já tenho várias pessoas que eu estou ajudando de uma forma muito legal, transformando a vida delas, ensinando elas a investir, ensinando a fazer gestão financeira pessoal, mas também no mundo corporativo, na PJ. Cara, e assim, quando eu decidi deixar o futebol e empreender nisso, na educação financeira, falei, vai ser isso, não tem outro. E se der errado, vai dar certo. Vai dar certo. E está dando certo. Então, essa é a receita, né? Fazer dar certo. Vai até o final que vai dar certo. Isso não quer dizer que se a pessoa está vendo que aquilo está dando errado e não tem futuro, que ela tem que insistir naquilo. Claro. Mas quando a gente diz de não ter plano B, tá bom, de repente ela vai pivotar, ela vai mudar um pouco a estratégia, mas aquela vontade de fazer dar certo tem que prevalecer, né? Tem que ajustar as velas, mas tem que continuar navegando sempre. Mas tem que continuar, exatamente. Muito obrigado. Obrigado. E a gente se vê numa próxima. Valeu. Tá bom? Obrigado por tudo aí.